Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live sobre gestão de empresas. Meu nome é Rony Peterson, eu sou o criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. Eu sou empresário com mais de 20 anos de experiência, né? Esse ano agora a minha segunda empresa fez 14 anos, então já são 24 anos de experiência na área de tecnologia, desenvolvimento de softwares de gestão e também, né, eu tenho um background aí, uma vasta experiência na área de treinamentos empresariais. E nessa noite eu quero trazer um pouco dessa minha experiência nessas 2 décadas trabalhando com gestão de negócios, sempre estive na posição de gestão, para você com mais um tema sobre gestão. O principal objetivo de estarmos aqui, né, trazendo esse conteúdo no Instagram para você a respeito de gestão é ajudar você, empresário, empresária, primeiro, a conseguir em algum momento sair do operacional, ou seja, ir para aquela posição onde a empresa não dependa tanto de você o tempo todo. E segundo, construir uma empresa mais lucrativa, uma empresa mais autossuficiente que consiga realmente rodar sem a necessidade da sua presença constante ali, cuidando de tudo, né, monitorando tudo, microgerenciando tudo. E é o que acontece muitas vezes com os empresários que não conseguem estruturar, né, corretamente as bases de gestão dentro da sua empresa. E para a live de hoje eu escolhi um tema bem interessante que está ligado a engajamento do time, engajamento e motivação. Então eu ouço muito dos meus alunos, dos empresários que eu mentoro, dos meus clientes, eu ouço muito assim, meu time está desmotivado, eu percebo que esse mês a gente não bateu meta porque o time não está bem, eu percebo que a empresa não está conseguindo entregar no prazo porque o pessoal está desmotivado, não está engajado, não está vestindo a camisa da empresa. São frases que a gente ouve o tempo todo, né? Frases clássicas como vestir a camisa da empresa, né? Algo tão genérico que às vezes a gente usa para falar, não está funcionando, não está dando certo, o time não está se comprometendo, o time não está engajado. Então, eu ouço isso muitas vezes dos empresários que às vezes eu mentoro, ou que estão em sala de aula comigo no Método GEM, ou dos meus clientes mesmo, seja o cliente da empresa de treinamento, seja um cliente da empresa de software, eu ouço muito isso, né? O desafio que muitas vezes, né, esses empresários têm para conseguir engajar mais a equipe, motivar mais a equipe. Então, nessa noite nós vamos trabalhar aqui pontos que são importantes, né, para que você aí, empresário, empresária, consiga trabalhar esses pontos para trazer mais motivação para o time, mais engajamento para o time. Se você estiver aqui comigo ao vivo e você quiser fazer uma pergunta, quiser trazer aqui um conteúdo para que eu possa trabalhar junto contigo, deixa aí nos comentários. E caso você esteja assistindo essa live já gravada, também pode deixar nos comentários aqui dessa live que eu vou estar depois disponibilizando um momento para gravar um conteúdo para você, para te responder, para a gente poder interagir e poder te ajudar aí a construir essa empresa mais autossuficiente, a construir essa empresa mais lucrativa. Então, nessa noite, nós vamos entrar no tema estratégias para manter o engajamento e a motivação da sua equipe. Então, se você tem esse desafio de conseguir manter uma equipe motivada, de conseguir pegar o teu time, aí, teus colaboradores estarem mais engajados, essa live é para você, tá? E muitas vezes quando a gente fala desse tema, é um tema que muitas vezes está conectado com gestão de cultura. Dentro do Método GEM, é o primeiro tema que a gente trabalha, é o tema de gestão de cultura. E às vezes a pessoa fala assim, mas não faz sentido eu trabalhar cultura, minha empresa é muito pequena. Não faz sentido eu trabalhar cultura, minha empresa é muito nova, acabou de nascer. É justamente por isso que você deveria trabalhar cultura, é justamente porque a sua empresa é pequena demais, ou porque a sua empresa é nova demais, ou porque talvez você tenha um time pequeno. Você precisa trabalhar cultura exatamente por isso, porque a cultura que está ligada de alguma maneira também à gestão das pessoas é o que vai muitas vezes levar a sua empresa para um novo momento, para que você possa construir uma empresa mais autossuficiente e muito mais lucrativo. Então, o principal motivo, né, por que é importante a gente falar de engajamento, por que é importante a gente falar de motivação do nosso time? Isso é para garantir o quê? Mais alta performance e principalmente retenção de talentos. Quando você não tem um time engajado, quando você não tem um time motivado, na grande maioria das vezes você tem um desafio para fazer a retenção desses talentos, ou seja, para manter esse pessoal no time com você. E talvez você esteja aí numa espiral de todo ano você está trocando quase todo o seu time. Talvez você que está me ouvindo aqui agora fala, nossa, eu passo por isso. Todo ano eu estou com o processo seletivo aberto, não porque a empresa está aumentando, e sim porque eu estou perdendo as pessoas
que estão comigo. Então, a importância de você engajar, de você motivar o seu time, primeiro é retenção de talentos. Segundo, é aumentar a performance do seu time. Porque uma empresa, né, uma empresa que tem um time mais engajado, um time mais motivado, é uma empresa que na maioria das vezes performa mais. É uma empresa que na maioria das vezes tem um desempenho melhor. Então, engajar o time, motivar o time, né, estruturar essas estratégias de gestão de pessoas é o que vai trazer muitas vezes mais performance para o teu time e mais resultado para a tua empresa. Né? Um time de vendas engajado e motivado, ele vende mais. Né? Um time administrativo engajado e motivado, ele trabalha com mais prazer e presta mais atenção naquilo que ele está fazendo. Né? Um time engajado e motivado é um time que trabalha junto e consegue entregar muito mais do que antes entregava, principalmente quando você tem picuinhas, problemas, falta de motivação dentro do seu time. Tá? Então, vai melhorar o clima organizacional, vai diminuir rotatividade, vai fazer com que o teu time entregue muito mais. Então, eu separei vários pontos aqui que estão aqui comigo no meu script, que eu quero trabalhar nessa noite com vocês. E lembrando, tem dúvidas? Deixa nos comentários. Quer fazer uma contribuição? Deixa nos comentários. Porque um time engajado é um time que tende a ser mais comprometido com os objetivos da empresa. Então, como que geralmente, né, se fazia no passado? Eu quero um time mais motivado. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente pensa em muitos anos atrás, em décadas atrás, né, na motivação 1.0, que o Daniel Pink fala em seus livros, ele vai dizer assim, né, antigamente para você conseguir com que as pessoas fizessem aquilo que tinha que ser feito, né, você fazia isso através do poder do mando. Então, era literalmente, né, dando ordens, né, gritando. Né? Gente, quantas coisas absurdas a gente via no passado, né, onde os donos das empresas literalmente tratavam seus funcionários, né, quase que como escravos, tratavam seus funcionários de uma forma totalmente absurda. Mas eles conseguiam o resultado desses colaboradores porque naquele momento da história as pessoas aceitavam esse tipo de coisa. Eles eram subordinados a esses chefes, né? E aí o chefe, ao fazer dessa maneira, dar uma ordem, gritar, né, fazer de uma forma totalmente errada, mesmo assim o time ainda engajava. Só que o mundo foi mudando, né, o mundo foi ficando mais globalizado, a oferta de emprego foi aumentando cada vez mais. Então chegou no momento onde os colaboradores perceberam que se a empresa era tóxica, não fazia muito sentido, eles iam para outra empresa. Então, né, o simplesmente mandar, gritar, dar ordens, que é o que se fazia no passado, passou a não funcionar mais. E aí o que os empregadores perceberam? Que eles teriam que mudar o seu estilo. E aí o que começou a motivar as pessoas nesse segundo momento da motivação? Né? O Daniel Pink traz isso brilhantemente no seu livro. Ele fala assim, na motivação 2.0 as pessoas eram motivadas só por dinheiro. Então quanto mais você podia pagar, mais você tinha o time contigo. Mais motivado estava o time, mais engajado estava o time. Só que aí, um pesquisador descobriu algo bem importante. Ele descobriu, né, que as pessoas se motivavam só até um determinado salário. Quando atingia um certo patamar de salário, dali para frente não importava mais quanto ela ganhava mais, isso não fazia ela estar mais motivada e mais engajada. Então, olha que interessante isso. Quem descobriu isso foi um pesquisador que, se não me engano, o nome chama Mihaly Csikszentmihalyi. E ele colocou isso na teoria do flow, né, do livro Flow, sobre o fluxo. Então ele vai dizer assim, né, descobriu-se que enquanto o trabalhador ganhava um salário muito baixo, que não era nem o suficiente para a sua subsistência, né, conforme você ia aumentando o salário dele, você ia conseguindo com que ele ficasse mais engajado, com que ele ficasse mais motivado, então ele trabalhava mais feliz. Só que quando chegava num determinado patamar de salário, aquilo já não era mais o suficiente para engajar e para motivar. Então a pessoa já não tinha novos índices de motivação e engajamento só porque o salário aumentou. Porque ele já estava num patamar que já não fazia tanto sentido aumentar, porque ele já tinha um padrão de vida muito bom. E muitas vezes onde que eu encontro isso? Quando eu faço alguma palestra, dou algum treinamento em órgãos públicos, né, geralmente órgãos públicos que já têm altos salários, a gente encontra um monte de gente doente, depressiva, desmotivada, né, afastada por isso, e você vai olhar assim, mas não ganha um bom salário? Ganha. Há uns anos atrás eu fui chamado por uma juíza para dar uma manhã de treinamento para um time do fórum, e ela falou assim, Rony, você não tem noção da quantidade de colaboradores que nós temos aqui, servidores, que estão afastados, né, por estresse, estão afastados, né, por doenças mentais mesmo, né, se tornou tóxico para eles muitas vezes o trabalho.
E aí você fala assim, puxa, de repente a pessoa passou a vida inteira, né, se matando de trabalhar para conseguir um bom salário, né, conseguir uma estabilidade no emprego público. E quando ela conquista isso, ela descobre que só o salário não era suficiente para motivar, que só o salário não era suficiente para engajar, que só o salário não era suficiente para trazer felicidade naquilo que ela fazia. Então, a prova de que só dar um bom salário para o time não engaja e não motiva é o poder público, principalmente nos altos escalões, aí, no alto escalão, nos grandes salários. Nem todo mundo que está ali está motivado e está engajado, mesmo ganhando um salário muito acima da média brasileira. Então, esse segundo momento da motivação do Pink, ele fala assim, as pessoas nesse momento da história se motivavam pelo salário. Mas aí quando chega, né, esse pesquisador ele diz, só que depois de certo número de salários mínimos, a pessoa já não se motiva mais tanto assim. Então, o que foram descobrindo a partir da psicologia? Né, que as pessoas mudaram as suas fontes de motivação. E aí, o Pink, há uns anos, acho que uma década atrás, ele escreve um livro chamado Motivação 3.0, onde ele vai dizer, né, que uma boa parte, né, das pessoas são motivadas pelo senso de pertencimento. Então, o que seria o senso de pertencimento? É quando o colaborador se sente parte da empresa, é quando o colaborador se sente importante, uma peça importante. Ele sente que aquilo que ele faz diferença na empresa que ele está. Então aí não adianta mais só você aumentar o salário. Você precisa mudar a forma como você lida com essas pessoas para que essas pessoas se motivem mais. E quando a gente entende isso, a gente entende que, né, nem todo colaborador vai ser motivado só por uma questão salarial e que não adianta tratar todos da mesma maneira, porque nem todos vão ser motivados pelos mesmos motivos, né, você começa a entender que dentro da tua empresa, dentro da tua corporação, você tem pessoas de características diferentes, comportamentos diferentes e que são motivadas por motivadores totalmente diferentes. E aí entra um tema que eu gosto muito de falar nas salas de aula do Método GEM, que é a gestão de cultura. É entender que a cultura é o jeito como as coisas acontecem dentro da sua empresa, e se você não assumir as rédeas da cultura da sua empresa, quem vai assumir é o teu time, e muitas vezes a cultura da tua empresa vai ficar totalmente distorcida. E aí você está querendo que o time se engaje, você está querendo que o time performe, você está querendo que o time entregue mais, só que o time não está entregando porque a cultura da sua empresa está barrando isso. Porque talvez está algo tóxico, está algo ruim, as pessoas não estão felizes no que elas estão fazendo, na forma como as coisas estão acontecendo. Então aí entra o papel do gestor, da gestora, na mudança desse clima organizacional. Então nós, gestores, empreendedores, temos como papel, como responsabilidade nossa, cuidar para que o clima organizacional esteja bom o suficiente para que o nosso time performe e se engaje. Muito mais do que só pagar um bom salário. Eu não estou dizendo que você não deve pagar um bom salário, não estou dizendo que salários ou bônus financeiros não são fontes de motivação. Você vai ver daqui a pouquinho que isso também faz parte, né, dos pontos que eu trouxe aqui nessa noite, mas eu estou dizendo que somente isso não é o suficiente. E se você está me ouvindo aqui agora, já passou por essa experiência, de repente aumentar o salário de um colaborador achando que isso ia fazer ele se motivar mais e não aconteceu, deixa aí no comentário. Olha, eu já fiz isso e realmente para alguns colaboradores não funcionou. Ou você fala assim, não, eu percebo que esse funcionário já está comigo há muitos anos, está meio desmotivado, está meio chateado, vou dar um cargo novo para ele, vou dar um cargo de liderança para ele. Aí você vai lá e pega uma pessoa que nesse momento está desmotivada, não está engajada e dá um cargo de liderança para ela. Gente, eu já vi isso acontecer, por mais absurdo que possa parecer, eu já vi isso acontecer. Eu já treinei muita gente, eu tive acesso a muitas empresas, tanto como fornecedor, né, de software de gestão, como treinador, como mentor. Gente, vocês não têm noção das coisas que eu vejo muitas vezes no campo de batalha, no dia a dia. Ah, ele estava desmotivado, eu imaginei que é porque ele já estava há muito tempo naquela função, eu dei uma função nova para ele, coloquei ele num cargo de liderança. Aí você pegou alguém que já estava desmotivado, não estava engajado e deu um cargo de liderança e um time para ele cuidar. Imagina o que vai acontecer com esse time quando essa pessoa desmotivada e desengajada assume a direção do time. Então, nós como gestores, é nossa responsabilidade, temos como responsabilidade trabalhar o clima organizacional da nossa empresa. E você não vai fazer isso só com bônus financeiros.
Bônus financeiros faz parte. Mas a gente vai ver agora nessa noite alguns pontos que eu trabalho em sala de aula, que eu trabalho nas minhas mentorias, que talvez possa fazer sentido para você. E talvez ao ouvir isso você comece a perceber aonde que de repente você está deixando a desejar aí na sua empresa e talvez por isso o teu time está desengajado, talvez por isso o teu time está desmotivado. Então talvez com esses pequenos ajustes que nós vamos trazer nessa noite aqui, nessa live, você vai perceber que você fazendo esses pequenos ajustes, você já vai conseguir com que o teu time performe mais, com que o teu time comece a entregar mais e que ele fique mais engajado. E aí eu vou usar a palavrinha que todo mundo usa, né? Que ele vista a camisa da empresa, tá? Então, eu separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que eu quero trabalhar bem rapidamente com vocês nessa noite. E lembrando que, gente, tem uma dúvida, deixa no comentário. Quer fazer uma participação? Deixa no comentário ali. De repente eu já abro aqui, te chamo para você participar junto conosco, trazer, seja uma dúvida, um desafio seu ou um problema que você gostaria de uma solução ou de uma dica para a gente poder trabalhar juntos aqui. Lembrando que eu estou aqui no Instagram para te ajudar a construir uma empresa autossuficiente, lucrativa e em algum momento da tua carreira você sair do operacional. Foi algo que eu consegui fazer nas minhas empresas, mas a maior parte dos empresários, dos gestores não conseguem fazer. Então vai ficar preso no operacional a vida inteira. E muitas vezes a gente fica preso no operacional porque a gente não formou o time e não motivou o time e o time não engajou e aí fica tudo dependendo de você, gestor, gestora, e talvez por isso que você não consegue sair do operacional. Então, eu quero que você pense aí, como é que está teu time hoje? Está engajado? Está motivado? O time está batendo meta? Está entregando o serviço ou o produto no prazo combinado? Está entregando com a qualidade combinada? O time está trabalhando junto, está trabalhando em equipe, as pessoas se ajudam dentro da sua empresa. Como é que está hoje a sua empresa? Para pensar, como é que está teu time? Está engajado, está motivado, está batendo meta, está trabalhando junto, está trabalhando em equipe? As pessoas estão ali, né, felizes fazendo o que elas fazem? Elas demonstram essa felicidade, elas demonstram o amor pela empresa. Se de repente você falou não para a maior parte dessas perguntas que eu te fiz, talvez você está com um time desmotivado, você está com um time desengajado, talvez a cultura da sua empresa não está bem definida, não está bem estruturada e não está trazendo o time com você, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui dessas dicas nessa noite para trabalhar o engajamento e a motivação do teu time é algo que de alguma maneira também passa por questões financeiras. Então eu disse no início, não é porque somente o dinheiro não motiva que você não vai utilizar, né, as recompensas financeiras para motivar o teu time. Então, reconhecimentos e recompensas é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui nessa noite, tá? E aí, vocês vão perceber que eu trouxe reconhecimento para depois trazer recompensa. O que significa isso? Às vezes a gente está tentando fazer primeiro a recompensa financeira e não está dando certo. Mas por que talvez não está dando certo, não está motivando, não está engajando o time? Porque o reconhecimento não existiu. Um dos maiores desejos do ser humano está no livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também você vai encontrar em alguns livros do Napoleão Hill, você vai encontrar, né, em alguns livros dos autores contemporâneos de desenvolvimento pessoal. Ele vai dizer assim, um dos maiores desejos, né, dos seres humanos, da humanidade, é o desejo de ser apreciado e elogiado. O que significa isso? As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas querem ouvir um muito obrigado. As pessoas querem ouvir um parabéns. Você fez um bom trabalho. Você executou isso com maestria. Você atingiu uma meta. Você merece, né, ser elogiado e reconhecido diante do seu time. Então, reconhecimento e recompensa é o primeiro ponto. E talvez seja o ponto mais fácil de você implementar. Porque às vezes não. Um elogio não custa nada. E às vezes nós, como donos e donas de empresas, nós temos um desafio de elogiar o time, de elogiar uma pessoa, de reconhecer essa pessoa. Ah, não, se eu elogiar, ela vai querer folgar nas minhas costas. Eu já ouvi isso de muitos gestores. Ah, não, se eu fizer um elogio aqui, não, a pessoa vai ficar folgada, ela vai se achar demais. Né? Aí tem aquela frasinha clássica, ela vai montar nas minhas costas se eu fizer isso. Então, gente, tira esse medo de elogiar. Tire esse medo de reconhecer as pessoas. Se alguém fez um bom trabalho, elogia. Reconhece o trabalho bem feito. Porque ao elogiar, tudo aquilo que é elogiado é reforçado.
E nós aprendemos isso desde cedo, com os nossos filhos, com as crianças que estão em casa. Toda vez que você elogia algo que ele fez, ele quer fazer de novo para mostrar para você que ele é bom naquilo e ele quer um novo elogio. Isso vai trazer alegria para ele. Então, o primeiro ponto para você trabalhar, para melhorar a motivação do time e o engajamento, é ter a capacidade de fazer um reconhecimento, fazer um elogio. Elogiar as pessoas pelo bom serviço prestado. Esse é o primeiro ponto. E, se possível, se a sua empresa tiver condição, fazer uma recompensa financeira, um bônus, um programa de incentivo, né? Naquele mês ganhar algo a mais no salário, também ajuda. Né? A recompensa também ajuda nessa criação de times engajados e times motivados. Não é só o reconhecimento, só o elogio. A recompensa financeira também faz parte. Ah, Rony, mas nesse momento eu não estou podendo fazer um reconhecimento, uma recompensa financeira muito grande, a empresa está passando por uma situação difícil. Ok, você não precisa dar ali um bônus, sei lá, de um salário mínimo, ou de meio salário mínimo. Você pode comprar algo e dar de presente, como um símbolo por aquilo que ele conquistou. Ah, Rony, nesse momento eu não posso dar em dinheiro, então ok, compre algo, traga um símbolo ali para ela lembrar, toda vez que ela olhar para aquele símbolo, ela lembrar que ela foi reconhecida, que ela foi elogiada por um trabalho bem feito, por uma meta batida, por um projeto concluído. Então, reconhecimento e recompensa é o primeiro ponto que a gente precisa implementar nas nossas empresas. E se você está fazendo um bom acompanhamento do teu time a nível de gestão de pessoas, as reuniões individuais, as reuniões de liderança, as reuniões mensais, né, quando você estiver reunido com o teu time, faça um elogio público, faça um reconhecimento público para o time que bateu a meta, para o time que terminou o projeto, para alguém que liderou, faça um reconhecimento público. Porque isso vai trazer ali uma sensação de, nossa, fui reconhecido, quero fazer de novo, para ser reconhecido de novo. Então, reconhecimento e recompensa é algo que é muito importante a gente implantar dentro dos negócios para conseguir um time mais engajado e um time mais motivado. O segundo ponto que eu anotei aqui para a gente poder falar nessa noite é o desenvolvimento e a capacitação. Porque muitas vezes o teu time não está engajado porque ele percebe que às vezes ele não está rendendo tanto que ele poderia render. Ele sente que ele está travado, que está faltando alguma coisa para ele poder deslanchar, está faltando alguma coisa para ele conseguir ter mais performance. E às vezes está faltando só um treinamento, uma capacitação. Se você não tem a capacidade de treinar, se não é da tua expertise, paga um treinamento para esse colaborador. Eu estou com uma turma agora, dia de segunda-feira, que é a turma do GENCORE, o treinamento de comportamento e resultados. Está na 9ª sessão, são 12 sessões. Eu tenho uma empresa que mandou 8 colaboradores. Eu tenho uma outra empresa que mandou 7 colaboradores. Eu tenho uma outra empresa que mandou 4 colaboradores. Ou seja, é um time que eles querem que engaje mais, que motive mais, então ele investe em treinamento para esse time. Então, o segundo ponto que é bem importante é o desenvolvimento e a capacitação. Se você tem a condição de treinar interno, se você tem a capacidade de treinar, se é uma expertise sua, ok, faça treinamentos internos, capacite, treinamentos de desenvolvimento e também treinamentos, né, de treinamentos mais técnicos, que talvez você precise. Sábado agora estava com todo o meu time de suporte aqui, de atendimento ao cliente na empresa de tecnologia, treinando eles numa questão técnica que eles estavam com desafio, que era como estruturar, entender a demonstração de resultado de exercício, que é um dos relatórios financeiros que os nossos softwares geram. Né? E quem faz o GEM comigo sabe a importância desse relatório, eu explico a importância desse relatório para o gestor. Então eu estava dando treinamento sobre DRE para eles. Então não é só o treinamento motivacional, só o treinamento de desenvolvimento humano, mas também os treinamentos técnicos, as capacitações técnicas que podem ser dentro da empresa ou fora da empresa, que pode ser online, pode ser presencial. Então, a segunda maneira que eu anotei aqui, para você motivar e engajar mais o teu time, é desenvolver, né, o seu time. Desenvolvimento e capacitação, treinamentos, workshops, são oportunidades para eles crescerem dentro da empresa, tá? Um terceiro ponto que eu anotei aqui, lembrando, tem uma dúvida, quer fazer uma contribuição, deixa aí no comentário. Quer participar da live, quer falar sobre a realidade da tua empresa? Chama aqui que eu autorizo você a entrar conosco aqui. Então, terceiro ponto que eu separei para nós trabalharmos nessa live para motivar mais e engajar mais o seu time. É o que nós chamamos de comunicação aberta e transparente. Ou seja, é promover uma cultura, a cultura voltando, promover uma cultura no seu time de que eles podem dar sugestões, que eles podem falar sobre os problemas, que eles podem trazer as preocupações que estão passando na cabeça deles a respeito do cargo deles, do setor deles ou da própria empresa. Então, você faz isso de que maneira?
implementando os principais rituais de acompanhamento do teu time, principalmente o one-on-one, um a um, que é o acompanhamento individual, né, as reuniões com o teu time por setor ou por o teu time de liderança. Então, ou seja, é sempre que você tiver a oportunidade de conversar com um colaborador, fala para ele, cara, o que você está passando? Fala para mim, como é que tá? Qual é o sentimento que você está passando hoje? Tem alguma coisa te preocupando? Tem algo que está te atrapalhando para você se desenvolver, performar mais? Tem alguma coisa que eu posso, enquanto gestor, te ajudar para você melhorar a tua performance, para conseguir resolver, né? Para que você se sinta mais engajado, mais motivado? De repente a pessoa vai dizer, olha, eu tô com esse problema, eu tô com essa situação, eu tô com um desafio com outra pessoa que trabalha comigo, com alguém do time. Então, ou seja, quando você promove essa comunicação aberta e transparente, as pessoas começam a ter coragem de dizer o que está atrapalhando elas. E aí vai te dar a oportunidade como gestor e gestora de agir no problema, de resolver o problema, de pôr um plano de ação em prática. No método GEM a gente explica, né, uma técnica para resolução de problemas e as principais ferramentas, os frameworks para poder estruturar um plano de ação para resolver esse problema. Então, às vezes, o colaborador traz o problema, você aplica uma técnica de resolução de problema e você, resolvendo esse problema do colaborador, ele vai já se sentir mais motivado, vai performar mais. Então, incentivar a comunicação aberta é o terceiro ponto que eu trouxe nessa noite, né, dos 6 pontos que nós vamos trabalhar, para poder engajar mais o seu time e motivar mais o seu time, tá? O quarto ponto que eu trouxe aqui, ambiente de trabalho positivo. O que é um ambiente de trabalho positivo, inclusivo? É aquele ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas. Esse ambiente de trabalho positivo é você criar um clima de forma que as pessoas gostem de trabalhar na sua empresa. Porque, afinal de contas, elas passam mais tempo dentro da sua empresa do que na própria família delas. Ela pode até passar, talvez, 12 horas ou 14 horas dentro de casa de alguma maneira, só que uma boa parte disso ela vai estar dormindo. Ela vai passar, talvez, 3, 4 horas com as pessoas mais importantes para ela. Mas dentro da empresa, ela passa 8, 10 horas. Poxa, se a pessoa passa mais de 1/3 da vida dela dentro da empresa, ela vai trabalhar num lugar onde ela não se sente valorizada, onde ela não se sente respeitada. Como que você quer ter um time motivado e engajado se você não valoriza e não respeita as pessoas que estão trabalhando com você? Não dá mais, gente, para agir como se agia no passado. Tratando todo mundo só como se fosse um número, como só um subordinado. Gritando com as pessoas, xingando as pessoas, falando alto com as pessoas. Gente, isso não faz sentido mais em pleno, né, 2024. Nós precisamos criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, se sintam respeitadas, se sintam valorizadas. Uma das coisas que mais enche o meu coração e mais me deixa feliz é quando alguém vai sair da minha empresa e ela fala assim, ó, tô indo, às vezes tá indo para uma oportunidade melhor, para um salário muito maior, para um cargo que eu não poderia oferecer, e ela fala, tô indo, mas eu tô indo com uma dor no coração. E a gente pergunta por quê? Cara, porque é muito gostoso trabalhar com vocês nos respeitam, é um ambiente acolhedor, as pessoas trabalham em equipe. Puxa, como que é gostoso você ouvir isso de um colaborador que tá indo embora? A gente ouve muito dizer assim, é o melhor lugar que eu já trabalhei. Não é porque eu pago o melhor salário não, gente, é uma empresa pequena. Eu não tenho como disputar com as grandes big techs. Às vezes, ele não quer só um bom salário, ele quer ser bem tratado, ele quer ser respeitado. Chamar as pessoas pelo nome, perguntar se elas estão bem, perguntar como que está, né, o trabalho, se ela precisa de alguma ajuda, fazer as reuniões 1 a 1, fazer reunião com o time, ajudar eles a desenrolar os projetos, a alcançarem as suas metas. Tudo isso é criar um ambiente de trabalho positivo, inclusivo. As pessoas não se prendem mais a empresas tóxicas. Se você tem um alto índice de rotatividade, se pergunte, será que a minha empresa tem um ambiente de trabalho positivo? Uma das coisas que a gente orienta os gestores, né, do método GEM é fazer uma avaliação de clima organizacional. Inclusive a gente entrega um modelo dessa avaliação. Assim, cara, reúne todo o teu time um dia lá do mês, faz uma reunião ali de fechamento de mês, fala, hoje a gente vai fazer uma tarefa, a gente vai fazer ela de forma anônima e o que vocês responderem vai ajudar muito a gente a estruturar, né, melhor a empresa para ser um ambiente melhor para vocês. E aí você roda uma avaliação de clima organizacional anônima. E aí depois você coleta esses resultados e aí você vai descobrir como é que as pessoas estão enxergando a empresa, como é que as pessoas estão enxergando os setores delas, os seus líderes imediatos,
E às vezes você vai descobrir que a empresa está tóxica. Tem uma das perguntas que a gente orienta, né, o gestor a fazer no clima organizacional, é a última pergunta, inclusive, dessa ferramenta que a gente entrega, que é assim: você indicaria essa empresa para um amigo ou para um parente como um bom lugar para ser trabalhado, para trabalhar? Essa é a pergunta ENPS. O NPS é um modelo de pesquisa que a gente explica em sala, que você precisa fazer para poder ver, né, como que está o índice, né, de promoção dos seus clientes. Só que você faz isso de forma interna, o Employer Net Promoter Score, ENPS, é o dos colaboradores. Você roda, né, dentro da avaliação de clima organizacional, você põe essa questão para te dar uma nota ENPS. E aí, às vezes, você vai descobrir, eu fiz isso numa empresa alguns anos atrás, né, eu rodei uma avaliação dessa numa empresa até grande. O empregador assustou, porque 20% praticamente do time deu uma nota baixa. Ou seja, não indicaria a empresa para um amigo ou um parente trabalhar. Então, aí tem uma luzinha vermelha, uma bandeirinha vermelha ali que você precisa pôr nesse ponto. Talvez a empresa não tenha um ambiente de trabalho positivo, as pessoas não se sentem valorizadas e respeitadas. Então, esse quarto ponto que eu separei, criar um ambiente de trabalho positivo, também não vai te custar nada financeiramente. Vai custar apenas a dedicação de você sinceramente conversar com as pessoas e tratar as pessoas bem, e valorizar as pessoas e respeitar as pessoas. Só toma um cuidado para você não entrar nos problemas pessoais dela. Eu falo isso em sala também. Então, você criar um ambiente positivo não significa que você vai virar pai e mãe dos seus colaboradores. Cuidado com essas empresas em que os donos viram pai e mãe. Não é que é errado. É porque você vai ter um grande desafio depois para demitir, um grande desafio para fazer um feedback de algo que foi mal feito. Então, às vezes é uma pessoa super legal, você super se afeiçoou a ela e lida ali como se fosse um filho, uma filha. E aí a pessoa para de performar, você não tem coragem de mandar embora. Então, cuidado. Né? Criar um ambiente de trabalho positivo não significa que é criar uma empresa com um ambiente familiar. Família é uma coisa, negócio é outra. Você pode ter um negócio que não tem esse ambiente familiar, mas que é um ambiente de valorização, de respeito, que as pessoas gostam de trabalhar. Entenderam? Então, esse é o quarto ponto, que é um ponto muito importante para você conseguir mais engajamento e mais colaboração do seu time. Quinto ponto, ou penúltimo ponto que nós vamos trabalhar nessa noite, tá? É o estabelecimento de metas claras. Por que definir metas claras ajuda você a engajar mais o seu time, motivar mais o seu time? Porque muitas vezes, né, o time está desmotivado porque ele não sabe para onde está indo, ele está perdido. Ele não sabe o que é importante para a empresa, ele não sabe quais das tarefas dele teria que ser prioridade, ele não sabe se aquilo que ele está fazendo está ajudando de alguma maneira ou não a empresa a bater, né, a grande meta dela, o BREG dela. Então, por conta da meta para o departamento dele ou para a empresa não tá bem clara, as pessoas começam a desmotivar. E aí, quando você tem uma meta, de alguma maneira você tem um desafio. E uma das formas de você fazer as pessoas a se movimentarem, a tirar o pé do chão, é criar um desafio para elas. Tem pessoas que quando você fala assim, eu te desafio, acho que você não vai conseguir fazer isso, né? Óbvio que você não vai fazer isso da sua empresa. Estou dando um exemplo aqui, né, genérico. Olha, eu acho que você não dá conta de fazer isso não. A pessoa vira um leão, vai lá e faz. Por quê? Porque quando você é desafiado, né, você quer provar que você é capaz. Então qual que é a forma correta de fazer isso? Estabelecendo uma meta. Fala assim, ó, tá aqui, ó. Eu sei que não é fácil, mas eu confio no teu potencial, eu confio na tua capacidade. Vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te treinar para isso. Então quando você tem uma meta clara, as pessoas sabem para onde a empresa está indo, as pessoas sabem o que é importante, quais números são importantes que ela vai gerar para sua empresa, elas se motivam mais, porque as pessoas encontram um motivo, as pessoas encontram ali um desafio para poder agir e para atingir as metas. Então, definição de metas claras ajuda no engajamento e na motivação. Mas cuidado, uma coisa é meta clara, outra coisa é meta inalcançável. Se você estabelece essa meta de forma errada, aí, em vez de você motivar o teu time, você vai desmotivar. Porque a pessoa vai, nunca vou alcançar isso. Aí ela desmotiva. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, por mais que meta clara é importante, a meta tem que ser uma meta, né, plausível. Uma meta que eles possam atingir com um certo nível de desafio a mais do que eles fazem hoje. Eles podem atingir. E isso vai gerar neles ali uma vontade de fazer mais. E, por consequência, vai aumentar a motivação. E vai
aumentar o engajamento, tá? Vamos lá, tá fazendo sentido? O que a gente está trabalhando até agora, tá fazendo sentido? Né? Esses 5 pontos que a gente já trabalhou, fazer reconhecimentos e recompensas, desenvolver, né, o time, capacitar, treinar, promover uma comunicação aberta e transparente para as pessoas terem coragem de falar sobre como está o ambiente de trabalho, né? Criação, né, de um ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas se sentem valorizadas, as pessoas se sentem respeitadas e, por fim, definição clara de metas para que as pessoas sejam desafiadas da forma correta e possam ficarem mais motivadas e trazerem mais resultados e performance. Então, esses foram os 5 primeiros pontos que eu trabalhei a respeito de engajamento e a respeito de motivação do teu time. Tem uma dúvida? Deixa no comentário. Quer fazer uma contribuição? Deixa no comentário. Já passaram várias pessoas aqui que treinaram comigo, outros que estão treinando agora. Ó, a Alessandra entrou. Boa noite, Alessandra. A Gabi, que é da turma 6, entrou aqui também. A Nayara, que já treinou conosco na primeira turma do Método Gen, ela é de Ponta Porã. A Mara, que é uma pessoa que eu conheço há um tempo. A Aline, que já treinou conosco, está no time de apoio. O Gabriel Calado, que também está conosco na turma atual. A Rose, que está conosco na turma atual. Olha que legal, gente. Quantas pessoas já passaram por aqui, né? Então, gente, quer fazer uma contribuição, tem uma dúvida? Deixa aí, porque eu estou indo para a parte final. E geralmente eu gosto de responder as dúvidas no final da live. E o último ponto que eu anotei aqui, e o não menos importante, porque ele é muito importante, é a criação de uma cultura de feedback contínuo. Então, qual que é a ideia disso? É você criar uma cultura na empresa que as pessoas esperam que vão receber um feedback. Seja quando elas fazem algo que não foi dentro daquilo que você esperava, a empresa esperava, ou seja, algo mais negativo, um resultado mais negativo. E seja quando elas fazem as coisas corretas, da forma correta, certo? Então, quando você cria essa cultura de feedback contínuo, as pessoas não vão assustar quando você chamar ela para uma reunião. Que eu ouvi isso em sala recentemente. Gente, os funcionários têm medo quando a gente fala que vai fazer uma reunião com eles. Por quê? Porque eles já têm uma crença. Talvez eles trabalharem em locais que reunião era só para dar bronca. Talvez eles trabalharem em locais onde reunião era só para falar mal do serviço. Nunca recebeu um elogio. Então as pessoas criam muitas vezes essa aversão às reuniões. Então quando você cria uma cultura de feedback contínuo, você ajuda os colaboradores a entender quais são os pontos fortes. Então sempre que você reforça algo que ele fez de bem feito, faz um elogio, traz para um feedback, mostra onde ele acertou, você reforça o ponto forte. E sempre que você traz ele para o feedback, para algo que não foi bem feito, que não chegou onde você esperava, a empresa esperava, aí o que acontece? Você cria nele ali, né, o senso do que ele precisa melhorar. Porque o feedback de correção vai trazer os pontos a melhorar. Então, criar essa cultura de feedback contínuo vai ajudar a motivar mais o time, né? Vai ajudar você a ter um time mais engajado. Ó, vamos lá. A Gabi perguntou assim: ô Gabi, tô te esperando, hein? Ó, antes você não pôde ir na sala, eu te mandei um áudio lá, depois você me responde. Tava esperando você em sala ontem. A Gabi trabalha numa grande empresa aqui, é sucessora de uma grande empresa da cidade. Vamos lá. Reuniões não tem. Como iniciar e fazer, de quanto em quanto tempo, para quebrar essa crença da bronca? É uma ótima pergunta, tá? Esse ritual de reuniões, que a gente chama de ritual, né? A criação de uma cultura, ela passa por 3 R's. Ritual, rotina e repetição. Então você estabelece quais são os rituais que você vai ter dentro da sua empresa para estabelecimento de uma cultura. Você estabelece como esses rituais vão acontecer dentro da rotina da empresa e você vai repetir isso quantas vezes for necessário para que você garanta que a cultura foi bem estabelecida. Então, vamos falar dessas reuniões aqui bem rapidinho para ajudar aqui a Gabi nessa dúvida que ela trouxe, né? De quanto em quanto tempo, né? Como iniciar e de quanto em quanto tempo para quebrar essa crença da bronca. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, eu falo que uma das reuniões mais importantes que uma empresa precisa ter é a reunião do liderado, do líder com seu liderado, que a gente chama de reunião 1 a 1. Então, o que é a reunião 1 a 1? É aquela reunião onde você traz, né, um liderado seu individualmente para você alinhar com ele
como que estão acontecendo as coisas no setor dele, quais desafios ele está tendo, né? O que ele precisa da sua ajuda como líder imediato. E também nessa reunião 1 a 1 você traz alguma expectativa que você espera dele, você faz algum alinhamento de um feedback de algo que ele precisa melhorar. Você pode utilizar a reunião 1 a 1 até para dar um treinamento mais pontual de algo que ele precisa aprender a fazer. Então a primeira reunião que eu acredito que precisa ser implementado é a reunião 1 a 1. Antes de reunião de liderança, antes de reunião, né, com todo o time, comece implementando a 1 a 1. Por quê? No 1 a 1 vai aparecer muita coisa importante que no dia a dia você não consegue pescar, né? Inclusive dentro do método GEM, né, Gabi, a gente entrega lá no manual 5 ou 6 modelos de reuniões que podem ser feitas e o script. E tem uma reunião que eu gosto muito, que eu aprendi num outro treinamento de gestão, que é a reunião de conhecimento do colaborador, ou seja, como que você, né, conhecer mais seu colaborador, trazer informações que você não sabia dele. Eu falo que a primeira reunião que tem que ser feita, se você ainda não faz reunião, é entender um pouco mais quem é aquela pessoa, quais são os anseios dela, né, o que motiva ela, o que ela está buscando, qual que é o sonho da vida dela, é para entender um pouco mais como essa pessoa pensa, quem ela é, o que motiva ela, para onde ela está indo. Passou por essa etapa, as próximas reuniões são reuniões focadas realmente em trazer mais desempenho para a empresa, melhorar pontos que precisam ser melhorados, treinar pontos que precisam ser treinados e, se for o caso, uma reunião para literalmente elogiar projetos que foram feitos e trabalhos que foram feitos. Rony, de quanto em quanto tempo a reunião 1 a 1 é importante ser feita? Eu falo que no início, até você entender qual é a maturidade de cada colaborador, colaborador com maturidade muito baixa ainda dentro da empresa, da cultura ou da tarefa que ele faz, né, você tem que ter um acompanhamento mais de perto. E esse acompanhamento mais de perto, o ideal é que fosse uma vez por semana. Então você começa fazendo reunião uma vez por semana, individualmente. Né? Óbvio que quem tem que fazer esse trabalho é o líder imediato, por isso que a gente sempre dá a dica, né? Os times dos seus líderes não podem passar de 8 pessoas, no máximo 12, é de 8 a 12, 8 já é um número grande. Porque se ele for implementar uma rotina dessa de acompanhamento 1 a 1, ele vai ter que reservar na semana dele 8 horas para reuniões. Porque geralmente essas reuniões duram em torno de 1 hora. E às vezes você não consegue fazer 8 pessoas num dia. Então às vezes você acaba reservando 2 dias da sua agenda só para conversar com o seu time. Rony, mas pro resto da vida eu vou fazer reunião semanal com o teu time? Não, calma. De acordo com a maturidade, você começou fazendo semanalmente, você sentiu que agora nas reuniões semanais já não tem muito o que tratar, porque você já tratou na outra semana e a coisa está acontecendo, você muda essa periodicidade de semanal para quinzenal. Então agora com aquele colaborador que você percebe que a maturidade aumentou, passa a conversar com ele a cada 15 dias. Que momento que você muda isso? Quando você perceber que não está tendo muita coisa para alinhar mais, a coisa já está bem redonda, passa para uma vez por mês. O mínimo que eu recomendo é que cada líder converse com o seu liderado imediato de forma individual, pelo menos uma vez por mês. Mas eu começaria uma vez por semana. Como que você vai quebrar a crença da bronca? Quando o colaborador perceber que as reuniões não são mais só para dar feedback de correção, ele vai começar a entender que aquilo é importante. Quando o colaborador começar a entender que uma reunião daquela ajudou ele a resolver um problema, ajudou ele a entender algo que ele não entendia antes, ajudou ele a performar mais, entregar mais, ele vai começar a ansiar essas reuniões, ou seja, eu quero agora, puxa, eu preciso, Rony, a gente precisa fazer uma reunião, a gente precisa sentar para conversar. Por quê? Porque aí o colaborador sabe que você vai ajudar ele. E se você não faz dessa maneira, muitas vezes você fica com aquele colaborador que fica o dia inteiro te demandando, o dia inteiro te interrompendo, o dia inteiro te dando dúvida. Por quê? Porque não tem um momento formal para isso, então ele vai te interromper a hora que ele precisar. E aí o que acontece? Às vezes, se você tem vários colaboradores do seu time dessa maneira, você não consegue render, você não consegue trabalhar. Então quando você estabelece uma rotina de reuniões com o teu time, aí você começa a literalmente ensinar ele que vai ter um momento para vocês conversarem, vai ter um momento para você analisar ele e dar o feedback, vai ter um momento para ele ver o que você fez. Então, respondendo a Gabi, né, que é a última dica, que era o feedback contínuo, as reuniões, para você motivar mais e engajar teu time, era a nossa 6ª dica dessa noite. Respondendo a Gabi, começa no semanal, passa para um quinzenal quando aumentar a maturidade, até chegar no pelo menos uma vez por mês, você mantenha pelo menos uma vez por mês, para você criar essa cultura dessas reuniões com o seu time, tá? Então, refrescando aqui, né, voltando, fazendo um review, uma revisão dos 6 pontos para motivar e engajar mais o seu time.
Estabelecer reconhecimentos e recompensas, elogios e também bônus e recompensas. Criar uma cultura de treinamentos, desenvolvimento e capacitação. Comunicação aberta, então criar ali uma cultura de que as pessoas podem falar sobre os seus desafios dentro da empresa para que você possa ajudá-las e elas não terem medo de fazer isso. Quarto, ambiente de trabalho positivo, criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. Quinto, ter definição de metas claras para que as pessoas se motivem, se desafiem a partir disso e saibam o que você espera delas. E sexto, e fechando aqui as nossas dicas para isso, feedback contínuo, criar uma cultura de feedbacks contínuos a partir das reuniões. São 6 pontos que eu acredito que são muito importantes, que você pode implementar. O único que envolve diretamente questão financeira é a recompensa ou o bônus. Todos os demais, de alguma maneira, você consegue fazer sem fazer investimento financeiro. A não ser que você não consiga treinar, talvez você vai ter que pagar um treinamento, capacitar teu time. Mas todos os demais, gente, você consegue fazer sem investimento financeiro. O maior investimento que nós, gestores, temos que fazer no nosso time é de tempo. É gastar tempo com eles. Hoje é quarta, ontem, na terça-feira, eu passei o dia inteiro em reuniões. Geralmente é na segunda, a semana foi excepcional porque minha sócia não podia ir na segunda. Mas eu comecei, a primeira reunião do dia foi com o meu time de liderança. Aí depois do meu time de liderança eu me reuni com a minha sócia para a gente falar de estratégias do comercial. Depois a gente falou sobre estratégias de marketing, que está entrando uma pessoa nova no time agora para fazer essa parte de gestão de marketing para nós. Fizemos uma reunião sobre isso. Depois eu fiz uma reunião com o meu estrategista de marketing digital da minha outra empresa. Hoje eu fiz outra reunião, pela manhã eu fiz um benchmark, uma reunião com uma pessoa que eu estou querendo trazer para uma parceria. Então, gente, a vida do gestor é gerenciar o seu tempo nas reuniões que são importantes. E se você quer engajar e motivar mais o teu time, você vai ter que gastar tempo com o teu time, com reunião e com treinamento, com acompanhamento. Você vai perceber que cada hora que você gasta com um colaborador seu, você diminui a chance de rotatividade, você aumenta a motivação, você traz ele para ficar mais engajado e traz ele mais para perto. Então, gastar tempo com o time é fundamental para empresas que querem performar mais. Para empresas que querem times mais motivados, mais engajados, trazendo mais resultado, você vai precisar gastar tempo com o teu time. Essas 6 dicas que a gente trabalhou aqui nessa live, todas elas envolvem você gastar tempo com o teu time. Por isso que nós, gestores, precisamos fazer de tudo, estruturar as bases de gestão, organizar os processos, ferramentas, para que a gente possa liberar tempo como gestor. E esse tempo a gente direcionar para as pessoas. Você não deixa de trabalhar na sua empresa quando você vai para uma posição estratégica. Só que agora você trabalha de forma mais estratégica. E acompanhar o time, treinar o time, é um trabalho estratégico que compete a nós, gestores, ou aos líderes das nossas empresas. Tá bom? Então, estamos chegando aqui no final do tema que eu preparei para a live dessa noite. Amanhã tem mais uma live aqui no Instagram. E esses temas que nós trabalhamos aqui, dentro das lives aqui no nosso Instagram aqui, são temas que também são trabalhados dentro do método GEM. Então, o que é o método GEM? Gestão estratégica para negócio. É um treinamento feito somente para gestores. Então, o método GEM eu treino só gestores, ou os donos ou alguém que está gerindo um negócio para alguém. Pessoas em posição de liderança das empresas. E esse treinamento, qual que é o principal objetivo dele? Trazer as 9 principais bases de gestão e trazer os principais processos, as principais ferramentas, os principais indicadores e como que se aplica isso na prática para estruturar a sua empresa, para ser uma empresa mais autossuficiente, mais lucrativa e liberar mais tempo para você, como dono, focar nas coisas mais estratégicas. O método GEM já está indo para a 7ª turma presencial. Então, nós já treinamos mais de 100 gestores em 1 ano e meio de treinamento, tá? Todos eles passaram por esse processo que eu estou falando para vocês. Então, o método GEM no formato presencial, que está indo para a 7ª turma já, que começa agora em julho, é um treinamento com 16 sessões de 4 horas. São 64 horas de treinamento, tá? Que são divididos em aproximadamente 2 meses e meio de treinamento, que você vai estar em uma sala de aula presencial durante 4 horas com aproximadamente 30 gestores em sala, falando sobre as principais bases, processos, ferramentas e indicadores de uma gestão profissional de negócio. Esse é no formato presencial. A próxima turma vai acontecer agora em julho e a gente está no processo de
fazer avaliações estratégicas dos candidatos, das pessoas que querem treinar conosco, né? Sentar, tomar um café, conversar, entender um pouco mais sobre a sua empresa e dizer se faz sentido ou não você estar conosco no Método GEM. O Método GEM é para quem? O presencial? Para quem é da região de Dourados, que tem disposição de vir toda semana para Dourados para um treinamento presencial. Ah, Rony, eu não sou de Dourados, ou eu sou de uma região que é um pouco mais longe, e eu queria fazer o Método GEM. Então tem um segundo formato do Método GEM, que é o formato online, que a gente vai inaugurar agora no segundo semestre. Então, é a partir de aulas gravadas, né? Então você vai ter todo o conteúdo do Método GEM presencial gravado, então você vai assistir as mesmas aulas que os meus alunos assistem no presencial, e você ainda vai ter a oportunidade de tirar dúvidas comigo em algumas aulas ao vivo, né? Então, que é a aula focada para tirar dúvidas dos participantes a respeito dos temas que eles vão estudar no formato gravado. Rony, tem interesse em saber mais sobre o método presencial? Próxima turma, deixa aqui no direct teu nome, telefone, nome da sua empresa, a gente vai entrar em contato com você. Rony, tem interesse em saber sobre esse formato online, como é que eu faço para treinar? Então, no link da minha bio tem uma lista de espera, é só você clicar ali, deixar seu nome, telefone e e-mail que a gente vai entrar em contato com você no momento correto para o lançamento dessa turma agora no segundo semestre. Tá? Lembrando que se você estiver assistindo essa live antes do dia 8 de junho, aqui em Dourados, no dia 8, sábado, vai acontecer o movimento, o evento, né, a imersão Gestão 9.0, que é uma realização de 3 empresas. O Método GEM, eu vou estar falando sobre gestão, a Mastermind Treinamentos de Alta Performance, que representa a Fundação Napoleão Hill, o Wesley Duarte, o diretor do Mastermind local, vai estar falando sobre desenvolvimento pessoal, e a Bruna Del Corso, que é a CEO da agência New, que é uma pessoa que entende muito de posicionamento digital, vai estar falando sobre posicionamento digital. Vai acontecer agora, dia 8 de junho, o dia inteiro, das 8 às 18 horas. Vai ser no centro de treinamentos da empresa Ataque. E tem, no stories anterior aqui, na hora que finalizar a live, você vai ver, tem o link para você se matricular. Estamos nas últimas vagas. A gente está fazendo num local que tem limitação. Então, lotou, você não vai conseguir participar. Então, clica lá, faz sua inscrição, que eu posso te garantir. É mais barato que uma janta de sábado à noite. Tá? Não tenha dúvidas disso. E você vai estar ali com mais 30, 40 empresários em sala, recebendo conteúdo de valor a respeito de gestão, desenvolvimento pessoal e posicionamento digital, que vai acontecer agora sábado, dia 8 de junho. É só clicar aqui no link da bio. Se não encontrar, me manda um direct que eu te mando esse link para que você possa se inscrever e estar conosco nessa imersão, né, de Gestão 9.0, que vai acontecer agora no dia 8 de junho. Gente, amanhã eu estou de volta para trazer mais um conteúdo sobre gestão aqui para você. Gostaria de sugerir um conteúdo? Deixa no comentário dessa live depois que eu salvar ela aqui, ou me manda um direct com sugestão de conteúdo, que vai ser um prazer poder te ajudar em algum desafio, em algum desejo que você tem na sua empresa e não sabe como fazer a nível de gestão. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, e se Deus assim nos permitir, nos vemos amanhã na próxima live. Obrigado, gente. Boa noite.